O anime começa com o humano acordando no breu total, perdidinho na selva e se perguntando onde é que foi parar. De início, o cara não enxerga nenhum palmo na frente do nariz, mas logo nota uma luzinha tímida surgindo bem devagar diante dele. O brilho vai ficando forte e ele percebe que a parada vem de dentro do que parece ser uma casca de ovo. Como tem um pedaço quebrado, ele consegue dar uma espiada lá fora e saca que está no meio de uma floresta. O problema é que isso só gera mais dúvida, principalmente quando ele nota que o seu corpo simplesmente não tanca nenhum movimento. Antes que desse tempo de bugar o cérebro, do nada brota uma tela de status na frente dele. Ao ler as infos, o maluco fica em choque, porque tá escrito com todas as letras que ele é um ovo de dragão. Aí, o desespero bate forte. Então, a janela de atributos abre por completo e uma voz divina anuncia que aquela tela mostra todas as suas skills e números, para facilitar o entendimento. Ainda sem entender nada, ele tenta trocar uma ideia com a voz divina, exigindo saber que doideira é essa que tá rolando. Só que a voz responde na maior paz que não pode explicar nada ainda porque o cara é apenas nível 1. Isso deixa o nosso protagonista bem pistola. Na base do ódio, ele dá uma sacudida no corpo, o que faz ele cair direto da árvore onde estava de boas. Ele beija o chão e começa a rolar ladeira abaixo sem controle nenhum, até que finalmente para em um rio. Ali, ele percebe que dá para ver o próprio reflexo na água. Quando ele olha com atenção, o impacto vem. O reflexo realmente é de um ovo de dragão. Vendo que o cara tá mais perdido que cego em tiroteio, a voz divina resolve dar um help e finalmente manda a real sobre a situação. Ela explica que ele é sim um ovo de dragão, o que nesse mundo é um monstro de rank F. Se a casca quebrar de vez, ele vai de base na hora, ou seja, o mano já estava correndo um risco bizarro só por ter feito aquele buraquinho para olhar para fora. A voz divina continua a aula dizendo que embora o ovo de dragão esteja na base da cadeia alimentar, eles têm potencial para virar dragões apelões com o tempo. Porém, isso só rola se conseguirem sobreviver, já que ovos de dragão são considerados uma iguaria de elite pelos outros monstros. E como o ovo obviamente não tem pernas, o único jeito de se mover é no modo roll, saindo rolando por aí. Mesmo ouvindo tudo isso, a ficha ainda não caiu totalmente. Decidindo que ficar parado é pedir para virar lanche, ele começa a rolar no modo turbo para tentar vazar dali o quanto antes. Por azar, essa pressa faz ele despencar de um pequeno penhasco. Ultimamente o cara só sabe cair, e por causa disso o sistema avisa que sua resistência a quedas subiu do nível 1 para o nível 2. Mesmo assim, o tombo tirou um pouco do seu HP, lembrando que ele precisa ser menos afobado. Percebendo que está machucado e exausto, ele resolve tirar um cochilo para ver se recupera o fôlego. Como esperado, quando acorda, seus pontos de vida estão no talo novamente. Isso confirma que dormir regenera a barra de vida, o que dá um leve alívio nesse mundo bizarro e perigoso. Depois disso, ele continua rolando enquanto reflete sobre o que vai rolar quando finalmente rolar a eclosão. Ele se questiona se um dia vai ser um dragão gigantesco e se vai ser obrigado a lutar contra inimigos sem parar, só para não virar saudade. Enquanto segue rolando, perdido nos pensamentos, ele trava ao notar um inseto gigante ali perto. Sentindo o perigo real, ele se esconde rápido atrás de uma árvore e usa logo a skill de avaliação no bicho. O resultado mostra que a criatura tem o apelido de Devorador de Ovos, e, como o nome já entrega, no momento em que o inseto detecta o nosso herói, ele já parte para o ataque com um instinto assassino total. O humano rola o mais rápido que consegue, mas sabe que não dá para fugir para sempre só na base da rotação. Desse jeito ele vai acabar sendo alcançado, então entende que precisa de um combo ou alguma vantagem. O verme persegue ele sem trégua até a beira de um abismo, e bem na hora que o bicho pula para engolir ele inteiro, o ovo desvia no último frame usando toda a sua força, bate com tudo na criatura e consegue empurrar ela para fora do penhasco. O monstro vai pro ralo na queda e morre instantaneamente. Essa vira a primeira batalha que ele venceu na vida. O sistema já anuncia na hora que ele ganhou 12 pontos de experiência e que agora ele finalmente upou pro nível 5. Por causa dessa vitória épica, o sistema avisa que todos os seus status foram completamente maximizados. O cara tá literalmente no talo. Além disso, ele bateu todos os requisitos para evoluir, o que abre um menu com a opção de escolher entre virar um dragão bebê ou um dragão pequeno. Como ele não faz a menor ideia da diferença real entre as duas classes, o sistema entra no chat para dar aquela explicada básica. O dragão pequeno é descrito como uma raça anã de dragão, sendo considerado minúsculo perto dos grandões da espécie. Só que mesmo sendo pequeno, quando ele fica totalmente desenvolvido, o bicho ainda é maior que um urso e é famosíssimo pelo seu ataque de sopro de fogo que dá um dano absurdo. Já sobre o dragão bebê, o sistema explica que ele não é muito bom para porradaria direta, porque tem garras e colmilhos muito curtinhos para causar impacto.
Só que tem um porém, ele possui um potencial imenso e com o tempo pode evoluir para muitas espécies diferentes de dragões, sendo uma escolha de longo prazo. Naturalmente, os dragões bebês são considerados uma iguaria valiosíssima e rara, tanto para os outros monstros quanto para os aventureiros, o que significa que o coitado vai ser caçado constantemente onde quer que ele apareça. Como era de se esperar, o nosso protagonista escolhe o dragão pequeno, porque claramente parece a opção muito mais segura para ele conseguir sobreviver nesse mundo doido. Só que imediatamente depois de tomar essa decisão, a voz divina parece que coloca os braços em volta dele e manda um "Não se limite, meu jovem". Ela explica que tem expectativas altíssimas sobre ele e que ele deve sempre mirar no topo, buscando o melhor resultado possível. Ao ouvir isso, o cara fica todo confuso e começa a se perguntar se a voz divina mandou essa só porque ele escolheu o dragão pequeno por ser a rota mais segura em vez de se arriscar no perigo. Ele puxa na memória que o sistema mencionou o grande potencial do dragão bebê e como ele pode virar várias formas distintas no futuro. Com isso em mente, ele começa a suspeitar que o dragão pequeno talvez não consiga evoluir muito, ou que possivelmente ele chegue num teto de poder e não mude mais depois de certo ponto. Pensando em tudo isso, ele finalmente decide optar pelo dragão bebê, porque não quer carregar nenhum tipo de arrependimento no peito. Mesmo sabendo que o caminho vai ser arriscado e perigoso, ele não quer olhar para trás lá na frente e pensar que tomou a decisão errada ou que se limitou por puro medo de morrer. O sistema aceita a decisão final, concede o desejo dele e no instante seguinte o corpo do cara começa a mudar drasticamente. Ele se transforma em um dragão bebê amarelo, exatamente como ele tinha solicitado no menu. Junto com essa evolução, ele ganha uma enxurrada de novas habilidades e todos os seus status anteriores recebem um buff significativo em comparação ao que ele era antes. Porém, apesar de ter evoluído e ficado mais forte, os pontos de saúde e de mana não recarregaram depois da transformação, o que significa que ele continua exausto e vai precisar de um descanso de qualidade antes de tentar qualquer loucura. Quase que imediatamente ao perceber isso, o estômago do mano ronca com uma força absurda, deixando claro que ele precisa bater um rango o quanto antes. Ele olha para o verme que derrotou anteriormente e, para sua surpresa, o bicho agora parece bem apetitoso. Ele saca que se quiser continuar ficando forte e evoluindo, vai precisar de proteína, e com esse pensamento, os seus instintos de dragão ligam no modo turbo. Sem hesitar nem mais um segundo, ele vai lá e devora o verme inteiro. Depois de encher o bucho, ele se deita e cai num sono profundo. Quando ele desperta na manhã seguinte, ele se sente renovado e cheio de energia, graças a essa boa noite de descanso que ele teve. Ele vai direto para o rio para dar aquela conferida no visual através do reflexo da água. É nesse momento que ele reconhece completamente que realmente reencarnou nesse mundo novo. No entanto, o que ele acha muito estranho é que ele não tem memória nenhuma da sua vida passada. O cara não consegue lembrar quem costumava ser, que tipo de vida levava, e nem mesmo se antes ele era um homem ou uma mulher. Justo quando ele está fritando nesses pensamentos filosóficos, ele se vira e nota vários vermes sombrios surgindo logo atrás dele. Dessa vez, em vez de bater em retirada, ele parte para cima e se lança diretamente contra eles usando as suas novas habilidades de combate. O mano elimina a primeira leva de inimigos em tempo recorde. À medida que ele continua derrotando mais monstros, ele vai desbloqueando ainda mais habilidades extras, o que faz com que a luta fique cada vez mais fácil e eficiente para ele. Depois de varrer todos os inimigos da área, a fome bate de novo. Só que ele não quer comer os vermes sombrios, já que lembra que da última vez o gosto era horroroso. Então, ele avista uns cogumelos ali por perto e decide testar para ver se são bons. Isso se mostra rapidamente como uma ideia de Jericó, porque ele logo percebe que são cogumelos venenosos e começa a passar mal. Depois de sofrer as consequências desse lanche proibido, ele decide firmemente que nunca mais vai comer cogumelos aleatórios por aí. Com essa lição devidamente aprendida, ele se adentra mais na floresta em busca de uma presa que seja de carne de verdade, porque ele não quer mais sobreviver só na base de verme ruim. Ele explora o local por um tempo até que avista um lobo cinzento por perto. Mesmo o lobo sendo bem maior que ele, o nosso herói consegue usar seu sopro de bebê e seu soco de dragão para derrotar o bicho. Depois, ele queima levemente a pele do lobo e ao sentir o aroma, percebe que cheira igualzinho a um churrasco. Movido pela curiosidade, ele usa o sopro para assar a carne um pouco mais e quando finalmente dá uma mordida, descobre que está absolutamente delicioso. Depois disso, o nosso humano encontra outro lobo cinzento e amassa o coitado quase instantaneamente, o que faz ele subir direto para o nível 20 de 25. Com esse checkpoint, ele saca que ainda precisa de mais 5 níveis de puro grind antes de poder evoluir de novo.
Assim que o lobo vira saudade, ele repete o processo de mestre Cuca de antes e começa a perceber que tá ficando mal acostumado com essa vida de dragão. Caçar, solar monstros e comer desse jeito tá virando o novo normal para ele. Só que tem um porém. Mesmo ficando cada vez mais forte e bufado, ter apenas a voz divina para trocar uma ideia tá começando a ficar muito solitário e um tédio total. Por causa disso, ele se pega desejando do fundo do coração ter um melhor amigo do lado para dividir a jornada. E não é que o desejo foi atendido no modo Fast Delivery? Não demora muito e ele ouve vozes vindo de algum lugar longe dali. Ele não entende absolutamente nada do idioma que estão falando, mas o alívio é gigante porque ele sabe que aquele som é de humanos. O cara se esconde rápido atrás de uma árvore e fica só na espreita, observando um grupinho de aventureiros que se aproxima. No começo, ele pensa em aparecer e tentar puxar um papo, mas logo lembra: putz, eu sou um dragão, né? Ele fica na dúvida se os caras vão atacar ele assim que baterem o olho. Mesmo assim, ele pensa que como é pequeno e tem cara de fofinho, talvez os humanos não vejam como uma ameaça. Ele até viaja na ideia de ser adotado como um pet de luxo. Com esse pensamento cheio de esperança, ele sai de trás da árvore e se planta na frente deles, fazendo a sua melhor pose de sou inofensível e adorável. Infelizmente, o plano flopou grandão. Os aventureiros não acharam ele fofinho nem por um segundo. Na verdade, eles só viram um drop de carne valiosa na frente deles. Sem nem pensar duas vezes, o líder do grupo já chega dando um corte de espada no peito do nosso protagonista. Logo em seguida, o cara usa uma magia que deixa o corpo do dragãozinho todo dormente, impedindo ele de se mexer. Ele tenta fugir desesperadamente, mas o corpo não responde por causa do efeito de paralisia. Enquanto está lá, indefeso, ele vê os caras caminhando devagar na sua direção, só preparando o golpe de misericórdia. Nesse momento, cai a ficha de como ele foi ingênuo em achar que um dragão e humano seriam bestes. Depois de tudo que ele aguentou para evoluir e sobreviver, parece que tudo vai acabar numa morte boba e sem sentido. Só que bem na hora que o líder levanta a arma para dar o hit final, uma aventureira aparece do nada e impede o cara. Ela diz que não tem necessidade de matar um dragão tão pequeno, lindinho e com cara de inocente. Confuso, o nosso prota se pergunta por que ainda está respirando. Poucos segundos depois, ele sente uma sensação quentinha se espalhando pelo corpo. Quando ele olha para cima, percebe que a garota está usando magia de cura nele. Ele usa a skill de avaliação e descobre que o nome dela é Miriam. Mesmo com o mana dela quase no fim, ela decide gastar o que resta para salvar ele. A Miriam continua falando com ele e após um momento, o sistema anuncia que ele obteve a habilidade de idioma grego, o que vai permitir que ele entenda o que os humanos falam se ele upar essa skill. Mas o momento de paz dura menos que drop de item comum. Do nada, gritos desesperados ecoam de algum lugar mais à frente. A Miriam reconhece na hora as vozes dos companheiros dela e sem nem pensar, sai correndo para ajudar. Antes dela ir, o nosso dragãozinho agarra o braço dela, tentando avisar desesperadamente para ela parar, porque o que quer que esteja lá na frente é perigoso demais para ela encarar sozinha. Mesmo assim, ela se solta e vai para o perigo, deixando ele para trás. O nosso prota percebe que não pode ficar parado enquanto a única pessoa que salvou a vida dele corre risco de virar patê. Juntando toda a coragem que tem, ele obriga o corpo a se mover e corre atrás dela. Quando ele finalmente chega no local, o medo dele sobe de nível ao ver o monstro que está causando o caos. É um dragão de rocha, um monstro de rank C. Para piorar a situação, o bicho tem 197 pontos de vida, o que significa que precisa de um dano absurdo para derrubar essa parede de pedra. A Miriam já está ferida, e quando nosso herói chama por ela, o dragão de rocha vira o foco direto nele. Cara a cara com aquela criatura gigante focada só na sua existência, ele fica paralisado de pavor, incapaz de dar um passo, se perguntando se é agora que a luz apaga de vez. O nosso dragãozinho manda aquele sidestep milagroso e esquiva do primeiro ataque do boss. Assim que ele pousa, já se xinga mentalmente de burro, porque pensa que se tivesse entrado na luta quando os 3 aventureiros estavam de pé, talvez tivessem uma chance. Mas agora a vaca foi pro brejo, porque o dragão de rocha não tem nada de pequeno, é literalmente uma muralha assassina. Com medo batendo na porta, ele se esconde num arbusto e fica na moita até ver a Miriam, que tá respirando por aparelhos com ridículos 6 pontos de vida sobrando. O problema é que o boss foca a mira nela de novo.
O nosso prota trava, sem saber o que fazer, até que a voz divina manda o papo reto. Ou você foge agora, ou vai de base junto. O dragãozinho sabe que matematicamente não tem chance. Os status dele, comparados aos do boss, são piada. Mas a consciência pesa. Afinal, foi ela quem salvou a pele dele antes. Num surto de coragem, ele sai do arbusto gritando que vai retribuir o favor e tancar essa bronca. Enquanto corre pro perigo, ele usa a skill de rolar para desviar dos ataques pedrada. E olha só, o sistema reconhece a habilidade de esquiva absurda e dá um novo título para ele. Rei da Evasão. Com essa manobra, ele consegue atordoar o dragão de rocha por um breve momento. Nessa brecha, ele checa o cenário. O velhote mago já virou saudade, tá zerado de vida. E o espadachim tá com 5 de HP. Basicamente, um pé na cova. O dragão de rocha recupera o foco e ataca novamente. O nosso pequeno herói continua no modo Sonic, rolando pra lá e pra cá, tentando desesperadamente chamar a atenção do monstro pra ele, fazendo o famoso kiting pra longe dos humanos feridos. Só que o boss não é bobo e levanta vários espinhos de pedra do chão para travar o movimento dele. O dragãozinho toma dano, cai ferido e vê a morte chegando a galope. Vendo que não tem para onde correr, ele decide cair atirando. Aproveitando que o monstrão abriu a boca para rugir, ele manda um soco de dragão direto na goela do bicho. Infelizmente, o ataque foi tipo jogar uma pedrinha num tanque de guerra. Não fez nada, e o boss ainda regenerou a vida na cara dura. Mesmo assim, essa distração comprou os segundos preciosos que ele precisava. Ele agarra a Miriam, deixando o espadachim para trás, porque infelizmente não dá para carregar o time todo, e vaza dali. Agora, com a garota a salvo longe da luta, ele tenta usar magia de cura, mas lembra que não tem essa skill na build. Usando o olfato apurado, ele localiza cheiro de gente viva e carrega a menina nas costas até lá. No caminho, ele ouve o som de lobos cinzentos, os famosos mobs de XP fácil, que já o cercaram. O dragãozinho coloca a Miriam no chão e se prepara para o X1 contra a Alcateia. Nesse instante, a Miriam abre os olhos só para ver o dragãozinho dando a vida para defendê-la antes de apagar de novo. Depois de um tempo e muito sufoco, vemos o dragão chegar na Vila dos Humanos, se arrastando e todo quebrado. Entrando no povoado, ele tenta gritar por ajuda, chamar um médico, qualquer coisa, mas da boca dele só saem grunhidos assustadores de monstro. A reação dos humanos é a padrão de NPC. Sacam as armas porque não entendem nada. O dragão tenta explicar que é do bem, mas a resposta que ele recebe é um corte de espada na perna, terminando encurralado contra um muro. O dragãozinho sente hostilidade no ar e percebe que o diálogo ali é impossível. Entendendo que sua presença só piora tudo, ele decide deixar a maga no chão e vaza do local, torcendo mentalmente para que cuidem dela. Enquanto ele foge mancando em direção à floresta, os aldeões ordenam manter a vigilância. Com a Miriam ali dessangrando, o chefe da vila manda chamarem a Mariel. Nosso protagonista, escondido atrás de uma árvore, observa a cena com o coração partido, comentando que era óbvio que não iam dar ouvidos a um monstro. Enquanto se afasta, o som triste do sistema toca. Ele recebeu o título de Herói Diminuto nível 1. Os dias passam e a cena muda. Miriam acorda numa cama desconhecida e dá de cara com uma elfa chamada Mariel. A elfa explica que ela estava no bico do corvo e que teve que usar uma magia branca pesada para trazê-la de volta, algo que ela não fazia há muito tempo. Miriam, ainda tonta, pergunta quanto tempo ficou apagada. A elfa diz que foram alguns dias e manda ela sossegar o facho, mas a Miriam tá fritando para lembrar quem trouxe ela de volta. Ela pergunta pelos parceiros, o Sr. 2 e o Grans. A elfa manda real sem anestesia. Grans já era, acharam o corpo no bosque. Miriam pergunta do tal de 2, e a elfa diz que o corpo não foi achado, então assumem que virou lanche de monstro. Ao entender que foi a única sobrevivente desse massacre, a Miriam desaba a chorar, dizendo que a culpa é dela por não ter impedido o cara. A Mariel tenta consolar, dizendo que é um milagre ela tá viva, e que aquele tal de 2 era um teimoso que nunca escutava ninguém. Miriam tenta defender o falecido, lembrando que ele não era má pessoa, que brincava com as crianças e protegia a vila. Mas aí vem o flashback da vergonha. Numa noite, ela ouviu ele discutindo com os conhecidos, batendo no peito que tancava um dragão de rocha sozinho. Os caras riram dele, lembrando que ele já tinha fugido antes, e o orgulho do cara foi ferido. Ele prometeu voltar com a cabeça do monstro. Foi por isso que naquela manhã fatídica ele chamou a Miriam para a missão suicida, já que a Mariela estava ocupada. A Miriam questionou a sanidade dele, mas ele fez chantagem
chantagem emocional, dizendo que se ela não fosse, ele iria sozinho e morreria. Sentindo-se culpado, ela aceitou ir com a condição de que se o bicho pegasse, eles voltariam na hora. Uma promessa que, obviamente, foi quebrada. Voltando ao presente, a Mariel decreta: o cara foi um idiota que jogou a vida fora por ego. Ela aconselha Miriam a não cometer o mesmo erro. A elfa então comenta que está impressionada como a Miriam conseguiu escapar e chegar na vila naquele estado deplorável. Isso deixa a Miriam confusa. Ela diz: ué, eu achei que alguém tinha me trazido. A Mariel nega e conta a versão oficial da fofoca na vila. Encontraram a Miriam sendo atacada por um monstro na entrada da cidade. A Miriam retruca dizendo que foi atacada pelo dragão de rocha lá no meio do mato e desmaiou, então não tinha como ter andado sozinha. Pra Mariel, isso soa ridículo. Ela conta que acharam a Miriam desmaiada e que um tal de Gregory espantou o monstro que estava em cima dela. Miriam, com a pulga atrás da orelha, lembra do dragãozinho lutando contra os lobos. Ela pergunta como era esse monstro que o Gregory espantou. A elfa não sabe descrever porque o bicho fugiu rápido, deixando a Miriam na dúvida cruel se seu salvador foi confundido com o inimigo. Mais tarde, vemos o nosso dragãozinho acordando novo em folha. Ele fica de cara como dormir nesse mundo é o melhor remédio, curando feridas que deixariam qualquer humano no estaleiro por meses. Ele pensa na garota, torcendo pra ela estar viva, e lembra como se sentiu imponente na hora do resgate. Só que a realidade bate forte, ele não se fortaleceu de verdade. Se fosse forte mesmo, teria solado o dragão de rocha. Com o orgulho ferido e decidido a não passar mais sufoco, ele levanta pro grind. Vemos ele treinando pesado, usando uma lagarta como isca pra atrair o bando todo e pegar os inimigos pelas costas num golpe só. O sistema, sempre zoando, dá o título de malfeitor pra ele. Ele não curte a fama de vilão e volta pro X1 honesto até atingir o nível 25, o teto pra próxima evolução. O sistema pergunta se ele quer ver o menu de evolução e, claro, ele diz que sim. Aparecem 5 opções na tela. Como os nomes são confusos, ele pede pro chat GPT divino explicar as diferenças. O sistema começa a aula. Dragão pequeno não é sobre evolução, é sobre limite de tamanho. Eles upam rápido, mas tem poucas skills e caminhos de evolução ruins no longo prazo. Basicamente, a escolha para quem quer sobreviver fácil agora e ser fraco depois. O prota confirma que fez bem em escolher ser bebê antes. O dragão criança é a evolução natural do bebê, status físicos melhores, bem equilibrado. O dragão mini tem uma árvore de evolução estável, mas crescimento lento, que o nosso prota descarta porque ele tem pressa. Aí vem o dragão anjo mini, ganha espírito protetor e magia branca poderosa, mas é fraco na porrada. Lembrando que a Miriam usou cura nele, ele considera essa opção com carinho. Mas as opções não param, tem o dragão mármore criança, um mutante cheio de bolinhas no corpo com magia sinistra. O prota fica interessado. E então o sistema solta a bomba, dragão da praga jovem. A descrição é assustadora, primeira etapa de um dragão maligno que espalha desastres. O prota já ia mandar um nem a pau juvenal, porque não quer ficar mais solitário do que já é. Mas aí o sistema lança o Bait Supremo. Essa classe tem a habilidade Transformação Humana, que permite visitar aldeias disfarçado, geralmente para fazer maldades. Ao ouvir isso, o cérebro dele buga, ele se imagina andando na vila como humano, comprando pão, falando com a Miriam. A tentação é gigantesca. Será que vale a pena virar um monstro do mal só para ter uma aparência humana? O nosso humano protagonista tá ali naquele dilema tenso, fritando os neurônios se vira ou não um dragão da praga jovem. Ele já sabe que a ideia é meio furada, mas como ele tá num nível de preocupação absurdo com a Miriam, ele só quer saber de liberar a transformação humana de qualquer jeito. O plano é simples, aprender a virar gente, viver uma vida de boa e se der ruim ele dá o comando de voltar. No fim, ele decide dar o aceitar na evolução para dragão da praga Jevil mesmo. O bicho cresce do nada, fica gigante e a skin muda para um preto com vermelho sinistro. Tá bonitão? Tá, mas quando ele se vê no reflexo, bate aquela bad porque o visual tá com uma cara de vilão total. No meio desse drama estético, o sistema dá o ar da graça e avisa que a habilidade de ver estatísticas subiu pro nível 3. O dragão até dá uma respirada aliviada, né? Mas não para por aí. A voz divina também upou pro nível 2 e ele ainda ganhou as skills de voar e pó de escama de dragão. O ataque de mordidinha dele também sofreu um buff e virou presa venenosa. Só que nem tudo é hype, rapaziada. O pacote veio com uns debuffs de karma pesados. Agora ele é tipo escuridão, ganhou hálito doente e garra de veneno paralisante. Para fechar o combo da desgraça, o título de calamidade e malfeitor subiu de nível. O prota tá naquela. É bom, mas é uma porcaria ao mesmo tempo. E o pior, o sistema não falou nada da tal forma humana. Ele tenta tirar satisfação, mas o sistema só manda um preciso upar mais para saber e quita da conversa, deixando o nosso dragão no vácuo e totalmente pistola. Sem opção, o humano resolve dar uma olhada na build nova. Ele tenta saber da voz divina, mas o nível dele ainda é baixo para esse spoiler. Então ele foca nos ataques. O tal pó de escama é bizarro.
Ele bate as asas e espalha um miasma que debilita geral, e se tiver no talo, o bicho consegue derrubar nações inteiras só de passar voando por cima. Ele faz o teste numa flor, a coitada murcha na hora e ele fica em choque com o monstro que virou. Aí tem o hálito doente, que é basicamente uma nuvem de radiação que espalha doença contagiosa e já deletou civilizações do mapa no passado. Desesperado para não se sentir um vilão de anime, ele vai checar os títulos. Herói diminuto é para quem tem atitude de protagonista de shonen, dá buff em armas e ajuda na evolução pro bem. Ele já pensa, se eu upar isso, escapo da rota de dragão malvado. Mas aí tem o título Malfeitor, que é o selo de vilão psicopata que deixa montanha de corpo por onde passa. Esse título bufa o dano de trevas, mas ferra com a regeneração e deixa impossível aprender magia branca. O arrependimento bateu forte e ele só queria dar um reset e voltar a ser um bebê dragão. Enquanto isso, em outro lugar do mapa, a Mariel e a Miriam estão no check-up das pedras de proteção. Essas pedras são o firewall da vila, criando uma barreira para os monstros não entrarem. A Mariel confessa que as pedras são mais um efeito placebo, um amuleto para a galera não se aventurar onde não deve, porque se um monstro mais insistente, tipo o nosso prota, quiser passar, a barreira não tanca. Mas, como o seguro morreu de velho, elas continuam imbuindo magia nos amuletos para manter o sinal alto. A Miriam, que tá com uma fixação estranha, começa a perguntar de novo sobre monstros. A Mariel estranha esse interesse todo, e a Miriam solta a fofoca. Ela sente que aquele dragãozinho que ela viu no bosque salvou a vida dela. A Mariel já mete aquela pergunta de amiga. Tu tá apaixonada por um bicho, é? A Miriam nega tudo, mas fica toda confusa sem saber explicar. A elfa resolve então dar uma aula de lore. Explica que monstros evoluem, ficam mais fortes e saem caçando geral para farmar XP e subir de nível. A Miriam pergunta se humano também tem isso, e a Mariel confirma, mas diz que a diferença é que monstro tem um level cap, e quando atinge o máximo ele evolui para um rank superior. A Miriam fica impressionada com o perrengue que o pessoal das antigas passava para descobrir essas coisas, e a Mariel já fica bolada. Ela lembra que contou essa história tem pouco tempo, uns 11 anos atrás. A Miriam rebate, dizendo que na época ela só tinha 5 anos, e lembrava da Mariel de baixo para cima. A elfa, que não gosta que falem da altura dela, faz aquele giro de indignação e volta pro assunto sério. Ela explica que de vez em quando spawna uma galera especial que ouve a voz divina, tipo heróis e santos, e é assim que eles sabem tudo sobre níveis e evolução, não foi na base da tentativa e erro. No fim, o papo é reto. Monstros vivem para lutar, farmar experiência e evoluir. Basicamente, todo monstro é programado pelo instinto para buscar o poder e virar uma máquina de combate cada vez mais sinistra. A Mariel manda real e o papo é reto, sem curva. Mesmo que aquele dragão tenha salvado a Miriam, na próxima que se virem, o bicho vai jantar a menina com garra, dente e tudo. A Miriam não tanca essa informação, dá um grito pedindo para ela parar e depois fica toda sem jeito, pedindo desculpas. A Mariel, que já conhece a peça, só avisa. Não cria expectativa com o monstro, fia. Eles são a própria encarnação da treta e a gente não se mistura com eles. Ela vira as costas e sai fora, deixando a Miriam lá pensativa, mas no fundo ela sabe que ainda vai cruzar o caminho daquele dragão. Enquanto isso, o nosso prota tá num hype absurdo. Ele botou na cabeça que vai upar igual um louco pra voltar pra rota do bem, virar herói e reencontrar a Miriam. Ele começa a procurar uns monstros café com leite pra farmar, mas do nada, o corpo dele trava. Quando ele olha, tá todo amarrado por uns fios. O gênio entrou direto no território de uma aranha gigante. Não era bem esse o farm que ele queria, mas a aranha não quer saber de conversa e já cospe mais teia na cara dele. O dragão usa o hálito para neutralizar e, num momento de puro desespero, bota fogo no próprio corpo para derreter os fios. Óbvio que ele não planejou isso e sai rolando pelo chão em pânico, pegando fogo. Mas olha o plot armor. O sistema avisa que ele ganhou resistência a fogo. O dragão dá uma respirada aliviada, né? Ele vê que a aranha deu uma travada e tomou um daninho. Ele aproveita a brecha, pula com as garras, mete um veneno paralisante e uma sequência de combos. Mas quando ele checa o HP da bicha, ela só perdeu metade. Ele saca que o boss é muito pro level dele e liga o modo fuga estratégica. Ele sai rolando, a aranha vem atrás na sede e ele tenta voar. Só que as asinhas de frango dele não aguentam o peso do bicho. Ele tenta, cai. Tenta e cai de novo. O jeito é continuar rolando igual uma bola de boliche. Depois de 10 minutos de perseguição infinita, a aranha não cansa. O sistema avisa que a skill rodar subiu para o nível 3, e de quebra ele ganha o título de Chicken Runner, o famoso fugitivo covarde.
O Prota se sente humilhado, mas como ele diz, se eu pudesse ganhar, eu lucava. Ele vê um penhasco e pensa, é agora que eu vou de base. Ele tenta virar no último segundo, cogita voar para outro lado, mas a skill de voo é mais instável que internet de padaria. Ele salta no tudo ou nada e milagrosamente as asas funcionam e ele atravessa, deixando a aranha para trás. Ele cai do outro lado exausto, olha para trás para dar aquela risadinha de vitória e não vê a aranha. Fugiu, né, covarde? Quando eu upar eu te pego, ele grita. Mal terminou de falar, a aranha aparece num ponto de teia bem na frente dele. O sistema avisa que o rodar subiu para o nível 4, mas isso não ajuda agora. No desespero da fuga, ele sai atropelando tudo, inclusive um leão que estava de boa, e ganha 12 de XP. Por causa do título de Ovo Andante, ele pula do nível 1 para o 3 direto e vai atropelando geral até chegar no nível 8. Sentindo o buff nas estatísticas, ele para e resolve encarar a aranha. Ele vê que ela tem veneno duplo e mesmo sem saber o que é, decide carregar o hálito de bebê no máximo. A aranha joga o veneno, o Prota recua e embora tenha resistência, a garganta dele começa a arder. Ele percebe que a aranha tá só esperando ele cair morto, então ele mete aquele drible de mestre, finge que tá passando mal para ela se aproximar. Quando a aranha pula para finalizar, ele descarrega o hálito na cara dela e finaliza com um golpe de cima para baixo. Level up! O humano pula do 8 pro 14 direto. Ele fica todo felizão esperando a transformação humana, mas o sistema só avisa que o hálito de bebê upou e que ele ganhou uma cauda de dragão por causa do último hit. Nada de virar gente. O Prota fica na maior bad, achando que foi enganado pelo jogo, mas pensa que talvez precise de alguma skill específica. Já de noite, ele volta lá onde atropelou o leão, que já era, virou bife, e acha uma caverna. Ele dá um "tem alguém aí em casa?" Ninguém responde e ele entra. Ele começa a comer a carne, mas o gosto tá meio sem graça. Ele lembra que pegou umas frutas no caminho, espreme o suco em cima e pronto. Tirou o gosto de caça e deu aquele toque picante de chefe. Ele até pensa em fazer da caverna sua base secreta. Enquanto ele planeja a decoração, o sistema solta. Senhor chefe obtido. O Prota fica num desconforto total, sentindo que a vida dele está sendo transmitida ao vivo para algum lugar. Será que agora o nosso mestre Cuca Dragão vai conseguir focar no objetivo ou vai acabar abrindo um restaurante no meio da floresta? Nosso Mano Dragão tá lá jogado na caverna, no maior tédio, brisando pesado. Ele começa a imaginar se conseguiria virar o popular da vila, tipo um Masterchef dos aldeões, ensinando suas receitas exclusivas, mas aí cai a ficha da skin atual dele. Com esse visual de vilão de RPG, as chances são zero. Ele fica na bad real, pensando que nem a Miriam reconheceria ele desse jeito. O Prota fica pistola e começa a xingar o sistema pro céu. Pô, pra que prometeu a transformação humana se não ia entregar agora? Ele não quer ficar no modo Forever Alone pro resto da vida e exige seus direitos de protagonista. Enquanto isso, no vilarejo dos humanos, a Miriam tá de orelha em pé ouvindo o papo de um senhor de idade. O velho tá jurando de pé junto que viu 2 lá num lago perto da aldeia. Ele conta com aquele bafo de cana que estava pescando de boa e viu 2 figuras saindo do mato. Um deles estava com uma cara de acabado, parecendo um figurante de The Walking Dead, murmurando coisas e entrando floresta adentro. A galera do bar só dá risada, dizendo que foi a cachaça que viu por ele, mas o velho insiste que naquele dia estava clean, sem um gole de álcool. A Miriam fica intrigada com esse mistério, e o loirinho da vila já chega tentando consolar ela, dizendo que a morte dos outros aventureiros não foi culpa dela. Ela só dá um tchauzinho e sai com aquele plano na cabeça. A Miriam corre para Mariel e solta: "Vou entrar na floresta, ouvi uns boatos." A elfa já mete um não bem seco. Ela manda a real: se o pessoal ainda tivesse vivo, já tinha voltado para casa faz tempo. A Miriam tenta convencer a Mariel a montar uma parte com o pessoal da vila para uma missão de resgate, mas a elfa barra na hora: "Não vou arriscar o pescoço de mais ninguém aqui." Para não deixar a menina no vácuo, a Mariel promete chamar o pessoal da guilda para investigar o caso oficialmente. A Miriam finge que aceitou, pede desculpas por ser irracional, mas a Mariel sente que vem merda por aí. De volta ao nosso Prota, ele tá na fúria para subir de nível. Do nada, ele dá de cara com um monstro que parece uma poção de gelo água, mó esquisito. Ele tenta usar o ver estatísticas, mas a visão dele buga toda, parece que o PC travou e a cabeça dele começa a explodir de dor.
O sistema avisa que o nível 3 da skill não tanca as informações daquele bicho, mas dá o buff pro nível 4 na hora. Por alguns segundos, o prota consegue ler as stats do monstro e fica tipo, quê? Que doideira é essa? O protagonista continua lagadão, sem entender nada. E nisso, aquele líquido bizarro começa a ir na direção dele. O nosso dragão, ainda no modo medroso, se esconde atrás de uma árvore. Mas aí ele lembra das estatísticas que checou antes e percebe que os números do inimigo não eram lá grande coisa. Mesmo assim, ele prefere não arriscar a skin e vaza por outro caminho. Enquanto ele avança pelo mapa, avista algo parecido com uma panela e pensa que pode ser um loot útil. Ele tenta pegar, mas a suposta panela pula na cara dele. Na verdade, era uma portortuga, uma tartaruga panela, de rank D. Vendo que é só um mob tartaruga, o dragão manda aquele soco do dragão básico. Só que mal ele tira 1 ponto de vida, o bicho tenta revidar com a cauda, mas acaba se curando usando a skill Descanso. Como o bicho tá acampando dentro do casco, o prota tem uma ideia genial: jogar a tartaruga de um penhasco. Com isso, ele farma 36 pontos de experiência e, graças ao título de Ovo Ambulante, ganha uns pontos extras, upando do nível 14 pro 15. Só que o sistema trola ele e dá o título de Rei da Baixeza. Justo nessa hora, spawnam mais tartarugas, atraídas pelo grito da primeira. Elas se juntam fazendo uma torre tipo Megazord, mas o dragão agarra a última e usa ela para bater em todas as outras, desbloqueando a habilidade Meteorito. Ele ainda consegue 594 de XP e mais bônus, pulando direto do nível 15 para o nível 30. A habilidade de voo também upa para o nível 2 e a análise de status para o nível 5. Com isso, ele percebe que eliminar mobs em grupo dá muito mais lucro. Mas antes de quitar dali, ele tira uma tartaruga da casca para usar o casco como Tupperware para guardar comida. Aí ele se toca que mesmo upando horrores, não desbloqueou a transformação humana e faltam só 2 níveis para evoluir. De repente, ele ouve passos pesados vindo da floresta. Ele se aproxima e vê um urso, mas tem algo bugado nesse bicho, então ele checa os status. Descobre que é um monstro chamado Kleber, um mob de rank D+, uma criatura feita de torrão de terra. O bicho é forte e tem uma regeneração de vida absurda. O prota entende que eles têm o mesmo rank. Sabendo disso, ele se pergunta se tem alguma skill para counterar. Fora isso, ele começa a pensar no material do bicho, porque, sendo de argila, daria para moldar e cozinhar para fazer vasos e potes para a base dele. Com esse plano em mente, a gente vê ele se preparando no modo stealth. Ele sobe no galho de uma árvore e, esperando o timing perfeito, se lança no ataque. Só que o urso tem reflexos de pro player, reage e se defende moldando o próprio corpo. O nosso protagonista reclama, dizendo que aquela coisa definitivamente não é um urso normal. Do nada, o urso rusha pra cima dele. O nosso prota esquiva usando o rolamento. Ele consegue dar um dano legal, tirando quase metade da barra de vida do bicho. O dragão fica hypado, mas do nada o urso manda um grito regenerativo. Vendo que o bicho tem rio infinito, o dragão fica sem saber o que fazer. Aí ele pensa em usar a skill Meteorito. Porém, ele duvida que consiga levantar o bicho alto o suficiente. Então o jeito é continuar no spam de rolamento para dar dano contínuo. Desse jeito, ele continua descendo a lenha. Mas de um momento para o outro, o urso solta um grito poderoso que faz a floresta inteira tremer. Junto com o grito, spawna uma tempestade de areia que cobre tudo. Quando a poeira baixa, o boss revela sua segunda fase. Um urso com casco cheio de espinhos. Isso desanima total o nosso prota. Quem garante que agora ele vai conseguir usar o rolamento? Enquanto ele estava reclamando, percebe que está com pouca mana, MP. Nesse momento de distração, o urso lança um dos espinhos. O prota esquiva e nota uma peculiaridade. Ele decide testar uma mecânica. Ele arranca um braço do urso e comprova que a argila fica mole quando está longe do corpo principal. Com isso em mente, ele forma uma esfera e aquece ela a temperaturas altíssimas com um meteorito, finalizando o urso. GG. Tendo vencido o urso, o sistema avisa que ele recebeu 300 de XP graças ao título de Ovo Ambulante e de quebra subiu 3 níveis. Isso alivia nosso prota. Então o sistema avisa que ele desbloqueou uma nova skill chamada Quebra-Nozes. O prota fica meio ofendido com o nome que o sistema deu, mas se motiva pensando que, finalmente, tem argila para o crafting. De volta à base, ele deixa a argila cozinhando e vai buscar comida.
Na floresta, ele acha uns cogumelos raros, mas ao ouvir que são venenosos, decide jogar fora. Também topa com uma planta gigante. Ele ia analisar, mas a planta reage e tenta atacar. O dragãozinho não recua e corta no instante. O sistema avisa que é uma planta rara que se alimenta de animais, mas ela não consegue digerir sal, que fica acumulado numa parte descolorida. Como o dragão precisa de sal para cozinhar, ele farma o item e leva para casa. Aqui cortamos para Miriam. Enquanto caminha pela floresta, ela lembra do que a Maria disse para deixar o Gilden investigar. Porém, pelo testemunho de um tal de B, que viu 2 vultos caminhando, ela tomou a decisão de ir buscar o Prota, já que se sente culpada. Justo nessa hora, aparece outro daqueles vermes, mas ela elimina o bicho com uma bola de fogo, continuando o caminho tranquila. Depois disso, voltamos para o dragão, que está analisando um monstro cogumelo de rank D. Quando crescem, eles viram mobs agressivos e o sabor é tipo carne. O Prota já imagina o caldinho delicioso que vai dar. Nisso, ele vê uns cogumelos mais bizarros. Esses são ultra valiosos, capazes de levar um país à glória ou à ruína. Possuem efeitos alucinógenos e dão uma euforia insana. Há 500 anos, usavam isso como estimulante, criando vários viciados. Mas o Prota não quer saber de drogas, então queima tudo. Em troca, ele pega umas pimentas de rank B, são tão preciosas que valem o peso em ouro, então ele enche o inventário. Enquanto isso, a Miriam chega na parte mais hard do bosque, mas o medo bate e ela decide dar a volta pelo povoado. Assim, voltamos para a casa do dragão. Ele conseguiu um cogumelo luminoso e vemos ele finalmente fazendo a sopa, dando nota 10 pelo sabor depois de colocar o sal. Com o prato servido, ele manda ver, sente o sabor da carne fundido com a sopa. Ao terminar, sente como se tivesse recuperado a vida de antes. Nisso, o sistema avisa que o título de cozinheiro upou do nível 1 para o 2. O dragão menciona que comer naquela tigela improvisada foi tenso, derramou muito caldo. Então ele vai usar argila para craftar um pote maior e uma colher. De quebra, vai fazer tijolos para uma parede, o que garante para ele o título de oleiro ceramista. Na manhã seguinte, vemos uma carruagem. O cocheiro avisa umas ligeirinhas que a floresta está perto. Quando descem, vemos uma humana acompanhada de uma semi-humana, enviadas por uma guilda para o bosque de Noah. De volta à toca, com a nova comida, o Prota começa a cortar a carne e tirar a pele dos lobos. Depois, tempera tudo e deixa secando. Feito o trabalho, ele sai para caminhar todo pimpão, dizendo que já se acostumou com esse mundo Isekai. Ao voltar para a base, vê que os macacos estão roubando a carne dele. E embora consiga espantar os bichos, ele pensa em um jeito de fazer essas bestas imundas pararem de roubar o loot dele. Assim, vemos ele coletando cogumelos venenosos e criando uma mistura com a carne. Enquanto coletava, ele menciona que agora é praticamente um expert em diferenciar plantas venenosas. Nisso, ele sente a brisa do vento levando pétalas de flores e chega num lugar lindo, ficando maravilhado com os gráficos da paisagem. De repente, uma criatura pequena spawna na frente dele. Por um momento, nosso protagonista fica hipnotizado pela raridade do bicho. Ao ver os status, descobre que é uma espécie chamada Princesa Venenosa Lacerta, cujas skills são full veneno. O dragãozinho fica de cara, porém a pequena besta foge do local. Do nada, uma estaca cai perto do nosso dragão. Isso chama a atenção dele e a criatura aproveita a distração. Nosso Prota reage, mandando ela voar longe. Ela bate no tronco de uma árvore e desaparece, soltando uma risada sinistra. O dragão acha que ela desistiu, porém, do nada, ele sente o debuff de veneno agindo no corpo. Os sentidos enfraquecem e a visão começa a bugar, distorcendo tudo enquanto ele cai no chão, se perguntando se aquilo tudo era parte do plano daquela criatura. Enquanto isso, a gente vê o monstro ali no galho da árvore, só observando o Drago com aquele sorrisinho de quem sabe o que fez. O problema é que o veneno que pegou no nosso protagonista não é qualquer coisa não, o negócio é brabo. É um veneno tão especial que nem a habilidade de ver as estatísticas consegue dar o caminho das pedras para ele. O Drago entra num desespero real, se perguntando o que diabos vai fazer, já que passou o dia catando material e não achou uma planta sequer que servisse de antídoto.
Mas aí o cara usa o cérebro. Ele resolve dar uma olhada nos status da Lacerta e descobre que a bichinha é malangra. Ela envenena a presa e mete o pé, só esperando o veneno fazer o serviço para depois voltar e jantar os restos. Só que tem um detalhe, ela fabrica esse veneno comendo coisas tóxicas, mas os fluidos do corpo dela servem como antídoto. Inclusive, ela usa isso para negociar a própria vida quando é capturada. O Drago saca que não tem plano B. Ou ele captura essa lagartixa, ou ele já era. Mesmo estando mauzão e sem conseguir se mexer direito, ele começa a correr para sair do campo de visão dela, forçando a safada a vir atrás dele. O plano dá certo e quando ele localiza a bicha, parte pra cima, mas nota que a desgraçada também sabe usar o rodar. Ele decide levar a perseguição pro lado do penhasco e no meio do caminho o rodar dele sobe pro nível 5, o que caiu como uma luva. Só que ela acerta a pela e começa a cuspir argila enquanto roda. O Drago fica de cara, a bicha tira enquanto faz o drift. Mas ele não ia deixar essa bruxa sair por cima. Perto do despenhadeiro, ele dá um pulo absurdo e cai rasgando, acertando um golpe em cheio na lagartixa. Agora era só pegar o antídoto, certo? Errado. A bichinha quase cai no rio e o Drago se toca que se ela morrer, ele vai de arrasta pra cima junto. Ele pula pra salvar a criatura e usa o sopro de dragão pra conseguir voar de volta e pousar em segurança. A Lacerta fica em choque que ele salvou a pele dela, e o Drago, que já estava no limite, acaba desmaiando ali mesmo. Mudando de cena, a Miriam continua naquela busca incansável pelo Dous, mas hoje também não foi o dia dela. Do nada, ela ouve a Mariel chamando e vai correndo encontrar com ela. A Mariel já chega na cobrança, querendo saber onde ela estava metida, já que não a encontrava em casa e a menina anda sumida há dias. A Miriam, mestre do drible, manda aquela mentira branca, dizendo que estava resfriada e de cama, e que só agora saiu para tomar um ar. A Mariel finge que acredita, mas já manda o aviso. Tá proibido ir pro bosque. A Miriam só confirma com a cabeça, mas a gente sabe que a menina é uma mentirazinha de primeira. A Mariel então conta que o bando de aventureiros está chegando na aldeia para procurar o Dous, então ela pode relaxar. Depois disso, as duas saem para fazer umas comprinhas. O Drago acorda, meio perdido, sem saber onde tá, quando a Lacerta aparece na frente dele. Ele achou que ela teria dado no pé, mas percebe que não tá mais envenenado. Vendo que ela salvou a vida dele, ele agradece e rola aquele clima. Depois de uma batalha de sangue, suor e lágrimas, parece que os dois viraram almas gêmeas. A Lacerta até abraça ele, e o Drago solta que, olhando bem, ela é até bonitinha. Mais tarde, os dois vão pra caverna e o Drago prepara aquela jantinha caprichada. Ele serve um prato pra ela, que come toda feliz, e ele fica ali pensando como é bom ter companhia pra comer. Aí ele se toca que nenhum dos dois tem nome de verdade. Ele reflete que Princesa Lacerta ou Dragão Abismal do Caos são só os nomes das espécies, não nomes próprios. A Lacerta chega perto dele, mas ele decide continuar chamando ela de Lagarto Negro mesmo. Ela começa a se esfregar nele, mas de repente avista um barril de veneno que o Drago estava preparando e crava os dentes. O Drago toma um susto, mas lembra que ela come veneno para ficar mais forte. Aquele jarro de nojeira para ela é um banquete de luxo. Ele fica curioso e resolve provar um tiquinho, mas acaba passando mal na hora, sentindo o gosto da derrota. Pelo menos a resistência ao veneno dele subiu para o nível 5. No dia seguinte, a dupla começa a caçar em equipe e o serviço fica fácil demais. Depois da lida, eles vão comer uns cocos para relaxar e curtir o dia. À noite, de volta na caverna, ele acorda num susto lembrando que aquela coisinha fofa tem um veneno mortal, rezando para ela não morder ele enquanto dorme. Mas no fundo, ele tá bem mais confortável agora que não tá sozinho. No outro dia, saem para catar materiais e a Lacerta tenta comer umas especiarias, mas não curte. Só que ela sente um cheiro maravilhoso no ar, e quando chegam na fonte, o negócio fede a defunto. A voz de Deus avisa o Drago. Aquilo é um candidato Laios de rank B, que solta esse cheirinho de cadáver para atrair os desavisados. Esse cogumelo aí conta com um veneno potente pra caramba, mas praticamente nenhum animal come o negócio por causa do cheiro asqueroso que ele solta. Nenhum, exceto a nossa querida Lacerta, que se encontra em êxtase, vidrada no veneno. Só que o Drago não pensa em permitir que ela fique fedendo com essa coisa, e sem perder tempo, taca fogo no cogumelo. A Lacerta abre o berreiro e dá uma surra nele. O Drago tenta avisar que vai compensá-la depois com outra planta venenosa, uma que não empestia o ambiente. Mas nisso a Lacerta ativa sua pistola de argila, fazendo o Drago perceber que ela tá muito, mas muito pistola. No entanto, ela dispara em direção ao bosque, e de lá emerge um cachorro estranho de 2 cabeças, que criativamente se chama Duas Cabeças. Mas o que preocupa não é o fato de ter 2 cabeças, e sim as estatísticas que o bicho possui, que são quebradas demais. Além de contar com habilidades apelonas como Gravidade e Gravidon, o Drago começa a duvidar se tanca essa luta.
Fugir não é uma opção, porque o Duas Cabeças também conta com as habilidades Tenaz e Marcação, que soam como algo que vai rastrear eles até o inferno. A melhor opção é a velha tática de jogar em equipe. A Lacerta vai se esconder para esperar o momento perfeito, enquanto o Drago parte para cima para chamar a atenção. Só que os ataques dele não surtem muito efeito, e rapidinho ele é afetado pela gravidade do monstro. Agora ele tá incapaz de se mover. Mas a Lacerta usa a pistola de argila e consegue acertar a cabeça azul, o que desativa a gravidade. O Drago aproveita o timing e ataca com seu sopro de dragão. E embora no momento pareça ter funcionado, parece que todos os monstros condenados desse bosque têm a habilidade de regeneração. Graças a isso, o Drago entende a mecânica. A cara brava ataca fisicamente, e a cara chorona usa magia. Essa última se prepara para usar Gravidon, mas o Drago não pensa em permitir, porque esse ataque parece muito perigoso. Ele avança rapidamente contra ela, mas a outra cabeça o detém com uma mordida. Mesmo assim, ele não pensa em desistir, e mete um socão na cabeça chorona, interrompendo a ativação da magia, e a Lacerta aproveita o momento para injetar o veneno dela. O Duas Cabeças rapidamente volta a utilizar recuperação, porém o veneno é tão potente que a regeneração não serve de nada. Os garotos já cantam vitória, mas não contavam que a cara brava arrancaria a cabeça chorona fora, para que assim o veneno não afete o corpo completo, o que faz o Drago pensar que não pensa em optar por uma evolução que lhe dê duas cabeças. Embora agora que tem uma cabeça a menos, deveria ser um pouco mais fácil, né? Fácil uma ova, porque agora o monstro se encontra enfurecido e utilizou a habilidade Sacrifício. A gente vê a cabeça amputada começando a ir atrás da Lacerta. Ela sai rolando pela vida dela, e o Drago tenta ajudar, mas o corpo do bicho o detém. Irado, ele investe contra o cachorro, conectando um golpe brutal para depois lançá-lo ao céu. Ao pegar o bicho nas alturas, utiliza a habilidade Quebra-Nozes, destroçando o cachorro por completo e subindo a habilidade de Quebra-Nozes para o nível 2. Sem perder tempo, ele vai rapidamente em busca da Lacerta e roga para que ela se encontre bem. Faz apenas alguns dias que se conhecem, mas fizeram muitas coisas juntas e atualmente é a única amiga que ele tem nesse mundo. Ele implora a Deus que, por favor, a Lacerta esteja salva. Já não lhe interessa a transformação humana, só espera que sua amiga esteja bem. Mas ao ver um charco de sangue, ele entra em pânico. Justo nisso, a Lacerta se arrasta mal ferida, enquanto vemos a outra cabeça investindo contra ela. O Drago intervém e, com uma fúria desmedida, destroça completamente a cabeça restante. Logo ele pega a Lacerta e se alivia de que ela se encontre com vida. A pequena, mal ferida, lambe o rosto dele, enquanto a voz de Deus anuncia que ele subiu para o nível 37. O Drago pede para ela calar a boca, já que a única coisa que importa é que a amiga esteja bem. E enquanto continuar com ela, não tá nem aí para a transformação humana. Só que nada mais terminar essa oração, a condenada voz divina avisa que ela pode se transformar em humana. O Drago fica tipo, vá a merda, é sério isso? Enquanto isso, por outro lado, na aldeia, a Mariel conta com um antigo livro de monstros, o qual pegou da biblioteca para Miriam ver. Esta dá uma olhada e o primeiro monstro que vê é um come-ovos. Como o livro tem texto antigo, ela não pode ler, mas a Miriam comenta que essa é uma criatura do rank F, um monstro que até ela poderia vencer. Mas os monstros de rank D são outra história, já que se deve ser um grande aventureiro treinado e capaz para ter alguma esperança de derrotá-los. E vemos como ela se encontra vendo Duas Cabeças, um monstro do rank B, um monstro qual apenas os heróis e os santos podem vencer. Nisso vemos as aventureiras de antes finalmente chegando na aldeia, enquanto a Miriam pergunta para Mariel qual o rank do dragão de terra. Esta revela que, segundo o livro, é um monstro do rank C, mas ela ouviu que pode se tornar mais forte após evoluir, e facilmente poderia devorar qualquer humano. Por essa razão é que ela diz para ela e para todos na aldeia que não entrem no bosque. A Miriam entende, e justo nisso, as aventureiras de antes ingressam na sala. A fita começa com aquele clima tenso de guilda. A companheira da Mel já manda real. Ô gata, por que a gente aceitou esse trampo rank 6 sozinha? Essa build é difícil, a gente devia ter esperado o bonde fechar com mais membros. A Melja, toda assoladora, responde que no modo solo ela rende mais e que é mais fácil se ela for a única no mapa. A semi-humana já fica pistola e manda um: baixa essa bola, tá achando que é a Flash só porque é uma doguinha ou tá querendo ir de base primeiro? Aí a Mel explica que o objetivo não é solar um boss impossível, mas sim um esconde-esconde para achar alguém, então o risco de virar patê é baixo. Nisso, elas chegam na casa da elfa Mariel. A dona da casa dá um perdido na Miriam e confessa. Ela quer que busquem o tal do Das. O cara provavelmente já virou saudade e foi de Americanas faz tempo, mas ela precisa de uma prova concreta para Miriam parar de stalkear a floresta igual uma doida atrás de um fantasma. O plano é achar algo que confirme o óbito, senão a busca vai durar uma eternidade e o farm de dias na mata vai ser inevitável.
Enquanto isso, nosso dragão protagonista tá lá fazendo o curativo da parceira lagartixa com umas ervas medicinais. Quando ela apaga no sono, ele vai checar os status e hype total. Ele vê que finalmente liberou a transformação humana. Ele se afasta da caverna para não bugar a cabeça de ninguém e fica naquela fique mental. Não é que eu queira ver a Miriam na vila, imagina! Ele começa a sonhar alto pensando se vai virar um galã de dorama ou uma waifu nota 10 que vai quebrar a internet. Ele ativa a skill e... que tragédia! O reflexo mostra um bicho mais feio que bater em idoso no Natal, pior que o dragão da praga jovem. O Prota exige uma explicação pro ADM, mas a voz divina manda um level insuficiente e deixa ele no vácuo. Para piorar, o MP dele tá drenando igual o Wi-Fi público de rodoviária e ele volta pro shape de escamas, todo triste e sem o hype de virar um humano bonitão. Do outro lado, as aventureiras estão limpando o mapa. De noite acham a caverna do Prota e veem umas cerâmicas de dragão e humano. Elas acham que é santuário de fanático, mas logo sentem um cheirinho de churrasco. A loira vai conferir e vê que a caverna é o maior setup gamer, iluminada com fungos e cheia de ouro vermelho, frutas raras. A semi-humana já quer lutear tudo, mas a cavaleira barra, achando que é esconderijo de bandido. Nisso, a lagartixa aparece e as minas entram em modo combate. O Prota vê a cena e pensa, se eu aparecer como dragão, vai dar ruim. Aí ele tem a brilhante ideia de usar a transformação bizarra para parecer um cachorrinho esquisito. Ele chega todo salve, galera, mas na visão das meninas, ele é um monstro de filme de terror. Resultado, a semi-humana ataca um masaço que manda o Prota pro lobby. A cavaleira finaliza com luz e elas fogem para chamar os reforços da vila, deixando o nosso herói na maior bad e sozinho. No dia seguinte, o Prota acorda no ódio. Ele resolve se vingar dos macacos que roubam sua comida e pede um veneno brabo pra lagartixa. Ele monta a armadilha, um macaco agoniza com a carne e o dragão chega para distribuir soco. Só que os macacos não são noobs, eles fazem formação e chamam o boss, um orangotango gigante rank B+. O bicho tem os mesmos status do Prota e ainda bufa o time todo. A treta escala, o Prota tenta o bafo de fogo, mas os macacos mandam um muro de terra. A lagartixa tenta ajudar, mas é arremessada longe. O Prota pede informações para o sistema e descobre que o Alpha é um mestre da evolução por batalha. Sem saída, o dragão apela para telepatia para negociar. Ele pega um macaco como refém e avisa para o orangotango Alpha que o bicho vai de base se ele não ouvir as condições. O dragão tenta mandar aquele migué diplomático. Seu lacaio vai virar saudade por causa do veneno, mas minha parceira tem um antídoto. Se ela curar ele, você deixa a gente ralar peito, fechou? Mas o orangotango alfa é ruim como pneu de ferro e manda real. Eles são uma ameaça muito grande para ficarem soltos no mapa e ele está disposto a sacrificar um soldado para eliminar o Prota. O lema do clã dos macacos é eliminar os fracos, e foi assim que ele subiu ao trono. O Prota percebe que se o pau quebrar geral, ninguém sai vivo. Aí ele lança a braba, desafia o Alpha para um duelo. O gorilão até estranha, porque no mundo deles isso é só para disputa de clã, mas aceita. O dragão afirma que ele e a lagartixa são o próprio clã, e o Alpha aceita o desafio. A lagartixa cura o macaco envenenado, mas assim que termina, outro primata captura ela. O Prota fica pistola, mas o Alpha explica que é só para ela não interferir. Se o dragão vencer, ela tá livre. O combate começa, e o gorila parece um caminhão sem freio, dando golpes que o Prota só consegue se defender. Sem brecha, o dragão usa a skill de rodar para ganhar distância, mas o Alpha já manda o trash talk. Ficar rolando não é lutar. O Prota entra no modo sério, dá um pulo de evento e cai em cima do gorila com uma rabada monumental, seguida de uma ráfaga de socos que deixa o Alpha no soro, com só um terço da vida. Mas o boss entrou na segunda fase. O Alpha ativa um estado bizarro, repele o Prota e gasta todo o MP em agilidade. O bicho vira o Flash. O dragão tenta o bafo de fogo, mas o gorila desvia de tudo e taca o Prota no chão. O bicho tá tão rápido que o Prota não consegue nem ver o hit. Aí o nosso dragão usa a cabeça. Ele solta um rugido ensurdecedor e chama o Alpha pro soco sincero, cara a cara, chamando o bicho de covarde se continuar correndo. O gorila, que é orgulhoso, aceita o convite pro infight. É soco lá, soco cá, até os dois ficarem no soro, sem fôlego nenhum. O grão finale vem com um último soco. O dragão conecta primeiro e manda o Alpha pro chão. Ganhei, pensou o Prota. Só que o Alpha, no último frame de consciência, manda um soco de despedida que também nocauteia o dragão. Os dois vão de base pro sono profundo ao mesmo tempo. O Prota apaga vendo a lagartixa chegar perto e ouvindo a voz do sistema narrando suas conquistas. Fim de jogo.
Quando ele acorda, já tá de volta na caverna, acompanhado da nossa querida lagartixa negra. Meio zonzo, ele vai lembrando do que rolou naquela treta insana contra o boss. O cara já abre logo o menu de status e BUM! O pô de nível. Ele olha pra lagartixa e pergunta se eles ganharam. Ela confirma na maior empolgação, e os dois comemoram com aquele abraço de quem sobreviveu ao pior. Mas aí vem a dúvida. Como foi que ela conseguiu arrastar ele de volta para a caverna? A lagartixa nem responde, só vira a cara apontando para uma direção. Sente o drama. Do nada eles veem 4 macacos fazendo a maior festa. Sem entender absolutamente nada, o dragão se pergunta o que esses caras estão fazendo ali. Bate aquele desespero básico, achando que os bichos vieram vingar o chefe que foi de base. Só que não, os macacos continuam na maior farra e logo ele saca a real. Eles estão considerando ele o novo chefe do pedaço. Para tirar a prova, ele dá aquela checada nas estatísticas e bingo, ele realmente assumiu o trono. A lagartixa, por outro lado, já fica toda na defensiva, pronta para o combate. O dragão tenta acalmar os ânimos, explicando que agora os macacos são seguidores deles. Mas a lagartixa não curtiu nem um pouco essa ideia. Depois de um tempo, eles dão uma saída e dão de cara com um verdadeiro banquete de frutas que os macacos coletaram. O dragão fica de cara com a eficiência, mas a lagartixa continua super relutante, mesmo quando o nosso prota elogia os novatos dizendo que eles são incríveis. Aí os macacos apontam para a carne que estava guardada. O dragão, de boaça, dá permissão para eles comerem, o que deixa a lagartixa ainda mais pistola da vida. Vendo a galera devorar o estoque, o dragão já saca que vai ter que farmar mais comida para repor as reservas. Lá vai ele preparar as carnes, mas percebe que tem um macaco prestando a maior atenção no processo. O nosso prota pergunta se ele tá curioso e se oferece para ensinar o esquema. Ele guia o bichinho passo a passo na preparação. O macaco não pisca um olho e quando o dragão termina, passa a bola para ele fazer sozinho. E olha só, o macaco fica no maior hype, super motivado, enquanto o dragão fica lá, todo orgulhoso do seu pupilo. Só que de repente sobe aquele calafrio na espinha, uma presença assustadora no ar. Era a lagartixa negra, espumando de ciúmes. O dragão, com sua percepção de uma porta, não entende o que tá rolando e decide deixar pra lá, focando no fato de que agora tem uma galera dividindo o teto com ele. Ele planeja que vão precisar caçar mais e fabricar mais panelas para estocar os mantimentos. Corta pra cena dele amassando argila para fazer as tais panelas. O macaco pergunta se pode tentar também. O dragão pensa rápido. Os caras têm habilidade de destreza. Dedos longos e finos, com certeza vão amassar na olaria. Ele ensina o básico e fica maravilhado com o resultado, tanto que deixa o macaco no comando da produção e vai tirar um descanso. Mas aí ele flagra a lagartixa tentando mexer na argila. O dragão, zero tato social, solta que com as mãozinhas dela não tem como fazer aquilo. Resultado, a coitada sai chorando. Meus amigos, o dragão é um tonto de marca maior. Mais tarde, ele entrega uma pá e um martelo para os macacos trabalharem na expansão da caverna, mas nessa hora a lagartixa volta pro pedaço. Enquanto isso, num barzinho, aquelas aventureiras estão conversando. Elas contam que mandaram uma mensagem pro Dazi e pra Romena, outros aventureiros, pedindo um help na missão. Para semi-humanas, ainda é surreal o fato de terem esbarrado num dragão da praga. A Elia já estava achando aquela caverna meio suspeita desde o começo, então elas decidem que precisam continuar investigando. Na manhã seguinte, a lagartixa cutuca o prota para avisar alguma coisa. O dragão até tenta levantar, mas os macacos estão tudo agarrados nele igual carrapato. Por mais barulho que ele faça, a galera não acorda de jeito nenhum. Então ele joga a toalha e decide voltar a dormir. Mas é aí que a coisa fica feia. Ele escuta os macacos gritarem. Adivinha? A lagartixa simplesmente envenenou um deles só para fazer todo mundo pular da cama. O pior é que ela levanta o dedinho, toda orgulhosa, achando que fez uma super boa ação. O dragão entra em pânico e apressa ela para dar logo o antídoto pro coitado. Resolvido o problema, a lagartixa finalmente mostra o motivo do despertador caótico. As panelas novas estão vazias, então ela chamou ele para irem caçar. Para tentar levantar o astral dela, o dragão faz o convite para eles irem juntos nessa saída. Enquanto isso, a Míria comenta que já se passaram uns dias desde que os aventureiros chegaram e se enfiaram na floresta, mas ela não teve mais nenhuma notícia deles. Preocupada, a garota decide ir atrás deles por conta própria. Voltando para o dragão, ele comenta que falta só um nível para ele evoluir, então o foco agora é farmar muita experiência e conseguir mais recursos para a caverna. Ele vira pra amiga e pergunta se ela não tá achando tudo isso divertido, mas a lagartixa fica ali, caladona e cabisbaixa.
O Prota tenta entender qual é o problema. Ela aponta para os macacos, meio que indicando que eles sim estão se divertindo, o que faz o dragão pensar que o poder de ataque deles deve ter aumentado por causa das ferramentas. Antes de seguir em frente, ele pede para a lagartixa avisar assim que detectar alguma presa. Ela só ignora o cara e continua andando. O dragão fica boiando, perguntando se pisou na bola de novo. É nessa hora que ele nota a lagartixa olhando atenta para todos os lados. Ele se aproxima perguntando o que ela achou, e ela aponta para um arbusto de onde pulam 2 lobos. O Prota já pensa que é um bom momento para o aquecimento e pede para ela se preparar, mas os macacos dão um dash na frente e deitam os lobos com um combo em conjunto. O dragão fica de queixo caído com isso. Ele pergunta se a lagartixa não achou aquilo incrível, mas ela, morta de ciúme, só vira as costas e sai andando em silêncio. Ao mesmo tempo, a Miria já se embrenhou fundo demais na floresta. Quando ela estava quase desistindo e voltando, ela avista 2 figuras andando por entre as árvores. Sem perder tempo, ela dá um pique para tentar alcançá-los. Só que ao avançar, ela perde os 2 de vista. Sente atenção, vários olhos começam a aparecer no meio da escuridão e a Miria paralisa de medo na mesma hora. Voltando para os nossos protagonistas, o Prota pede desculpas para a lagartixa por não ter dado a atenção de sempre. Ele tenta se justificar, dizendo que agora ele é um chefe e precisa cuidar da galera. Vendo que ela parou para ouvir, ele manda a promessa de que da próxima vez que forem caçar, vai ser só os 2. E isso devolve a alegria para a bichinha, que acaba perdoando ele. No meio dessa reconciliação, o dragão manda a real. Ela é a coisa mais importante na vida dele nesse momento, e não importa o que aconteça no futuro, isso nunca vai mudar. No entanto, o clima quebra na hora com um grito da Miria. O dragão levanta num pulo, derrubando a lagartixa no chão, já entendendo que a garota está em perigo. Ele pensa em ir direto, mas ao lembrar do que aconteceu da última vez que trombou com humanos, decide não correr o risco. Ele pede para a lagartixa esperar ali quietinha. Sem mais, ele usa a habilidade rolar para chegar mais rápido, mas a lagartixa, teimosa, vai logo atrás. Vendo que ela não obedeceu, ele acelera. Ela tenta acompanhar, mas acaba batendo de cara numa pedra. O dragão freia para ver se ela tá bem e, confirmando que a vida dela tá de boa, pede para ela esperar. Quando ele estava prestes a ir, a lagartixa o segura pela cauda. O Prota pede desculpas, deixa ela para trás e avisa que não estava mentindo quando disse que ela era a coisa mais importante para ele. Enquanto a amiga fica triste, a voz avisa que Herói Diminuto subiu do nível 2 pro 3 e Malfeitor passou do 3 pro 4. Lá na frente, a Miria tá rodeada por 4 lobos. Um deles dá o bote, mas algo atinge o bicho de longe. O nosso dragão acaba de chegar. Ele percebe que a Miria não o reconhece, mas agora isso não importa. Os lobos são chamados Marrowolf e são de rank D-. Com o terceiro olho, eles conseguem compartilhar a visão com a matilha. Essa habilidade permite que eles cooperem na caça. O dragão tenta checar os status deles, mas a voz avisa que falta nível, embora ele note um estado muito bizarro nos lobos e lembre de já ter visto algo parecido. Os lobos partem para cima e o dragão usa o supro de bebê, queimando 2 deles na hora. Os outros 2 tentam a sorte, mas ele acerta ambos em cheio. A Miria vê tudo de longe, fica morrendo de medo desse dragão imponente. É nessa hora que ele percebe que abriu as asas e corre para fechar para não liberar o veneno. Ele vê que a vida da Miria segue bem e imagina que é porque a habilidade dela é de nível baixo. Ele tenta se aproximar, mas ela recua, pedindo que ele fique longe. O dragão fica tristão porque ela tá tratando ele como se fosse um monstro. Ele tenta explicar quem ele é, mas bem nessa hora, a voz do sistema soma a experiência com os pontos de ovo andante. Batendo o nível 40, o dragão dá um verdadeiro chilique pra voz calar a boca. E é exatamente isso que faz a Miria enxergar ele como era quando pequeno. Aqui, o dragão ouviu a Miria falar alguma coisa e percebe que ela começa a fazer uns gestos. Ele nota que ela tenta imitar o que ele fez quando se conheceram. Ele entra na onda, faz o mesmo e juntos começam a balbuciar. Mas então, mais lobos começam a brotar. O Prota se joga na frente e pede confiança. A Miria sobe nas costas dele e os 2 saem correndo. Enquanto isso, o Gregory dá o papo na Meriel, dizendo que procurou a Miriam por toda a vila, mas a garota simplesmente sumiu do mapa. A Meriel logo saca que a pequena se enfiou no bosque. O Gregory até se oferece para ir atrás dela, mas a Meriel toma a frente. Diz que ela mesma vai e pede para ele dar mais uma geral na aldeia, só para garantir. Ele segue a call direitinho. Do outro lado, a Meltia junta a equipe dela e avisa que antes de rushar no bosque, eles precisam trocar uma ideia com a contratante para aprovar a reorganização do grupo. Já o Drago, coitado, continua correndo pela própria vida. Ou melhor, pela vida daquela garota sem noção. O problema é que quanto mais eles fogem, mais lobos aparecem na cola deles. O Drago decide que é hora de dar um basta nisso. Ele pega uma distância segura, pede pra Miriam esperar um pouquinho e parte pra cima.
Com seu lança-chamas, ele manda 3 lobos de arrasta pra cima num instante e depois usa suas lâminas pra despachar o último. Foi fácil até demais e ele fica bolado se perguntando por que os bichos vieram pra cima se não tinham a menor chance. Fica aquele clima de mistério no ar, mas ele não esquenta muito a cabeça e vaza com a Miriam. Só que presta atenção no detalhe. Do terceiro olho de um dos lobos derrotados começa a vazar uma gosma bem bizarra. Enquanto caminham, o Drago fica num dilema pesado. Será que ele deveria levar ela de volta para a vila? O problema é o risco de repetirem a mesma recepção calorosa e hostil da última vez. Lembrar daquele perrengue deixa ele tenso e ao mesmo tempo frustrado. Afinal, por que a Miriam inventou de entrar sozinha num bosque perigoso desses? Seria tão fácil só perguntar, mas a bendita barreira do idioma não deixa os dois trocarem uma ideia. No meio dessa frustração, a Miriam dá um abraço apertado nele. Ele logo imagina que é a forma dela de dizer um muito obrigada. Um momento fofo, né? Mas adivinha quem chega para estragar o clima? A voz divina do sistema, perguntando se ele quer ver as opções de evolução. O Drago dá aquela resmungada básica por ter o momento cortado, mas aceita dar uma olhada. E ele tem 4 caminhos. O primeiro é o dragão rolante, focado em velocidade, mas passar o dia inteiro rolando não parece muito legal. A segunda opção é o dragão humano Dart, um homem-dragão de nível baixo, quase um semi-humano. Só que depois das últimas decepções que ele teve com essas transformações, ele sente que isso é a maior trollagem. Já a terceira opção brilha aos olhos, o arco dragão. É um dragão de atributo luz, super inteligente que ainda usa magia branca. Pro Drago, parece a escolha dos sonhos. Mas aí ele olha a quarta opção, Jormungand, um dragão com cara de cobra gigante, com escamas envenenadas que destroem tudo e deixam o chão estéril pra sempre. Nem pensar, ele descarta essa na hora, afinal não quer virar o vilão da humanidade. Ele fica ali quebrando a cabeça sobre como ficar mais forte, até que a Miriam o tira dos pensamentos apontando para uma cachoeira. Chegando lá na água, o Drago já tem certeza absoluta de que o Jormungand tá fora de cogitação, mas ainda tá na dúvida se vale a pena arriscar no dragão humano. A melhor pedida mesmo parece ser o arco dragão, já que a magia branca seria uma mão na roda para tentar uma amizade com os humanos. Enquanto ele tá lá fritando os neurônios sobre qual evolução escolher, a Miriam vai se hidratar. Percebendo que o amigão escamoso tá meio estressado, ela se aproxima de surpresa. O Drago até tenta explicar pra ela que tá caçando um jeito de ter uma vida social de boas nos 2 mundos. E o que é melhor pra enturmar do que fazer uma cerveja de dragão artesanal? Ele tenta contar que tá prestes a evoluir e pede a opinião dela. Mas como era de se esperar, ela não entende uma vírgula do que ele fala. Ele fica se perguntando como raios vai conseguir se comunicar. E aqui entre nós, né? O cara tem garras afiadas, consegue fabricar até um vaso de cerâmica do zero, mas não consegue fazer um simples desenho no chão para se explicar? Enfim, a famosa lógica dos animes. Mas olha só, a Miriam começa a tentar se comunicar na base da mímica e de sons mais simples, e não é que dá bom. O Drago finalmente consegue escutar ela dizendo o próprio nome. Aos poucos ela vai apontando para as coisas e falando os nomes, e a mágica acontece. Ele começa a entender, e sabe por quê? A habilidade de idioma dele finalmente upou para nível 3. O dia vai passando tranquilo, e no fim da tarde, ela conta pra ele que já estava explorando o bosque faz uns dias, tudo escondido da Meriel. Nisso, o Drago tenta avisar que dias atrás viu 2 humanas bisbilhotando a caverna dele. O problema é que mesmo ele entendendo o que ela diz, a Miriam continua sem pescar absolutamente nada dos grunhidos dele. A solução? Partir para o bom e velho jogo de mímica. E pasmem, a Miriam consegue entender e avisa que aquelas são aventureiras. Não me peçam como ela decifrou aqueles gestos malucos de mãos, porque foi um verdadeiro milagre da interpretação. Mas aí o clima pesa um pouco. A Miriam revela que na verdade está no bosque procurando por uma pessoa chamada Doss. Sente o drama. Na mesma hora a ficha do Drago cai e ele lembra com peso na consciência. Esse é exatamente o cara que acabou indo de base depois de cruzar com um pequeno dragão de pedra. Nisso, o nosso parceiro coloca umas ervas na cabeça fazendo de peruca, e a Miriam fica no maior hype ao perceber que ele conhece o Doss, achando que foi ele quem a salvou. A garota dá aquele abraço empolgado nele, e o nosso pobre prota só pede desculpas mentalmente, mas parece que ele vai acabar indo pelo caminho do semi-humano. É aí que a Miriam pergunta o nome dele, o que deixa o Drag totalmente bugado, porque ele não faz a menor ideia do que responder. Ele faz ela entender que não tem nome, e a Miriam fica matutando como chamar o bicho, até que pergunta se ela mesma pode inventar um.
Vendo isso, o Drag fica todo emocionado de ser ela a escolher e balança a cabeça desesperadamente dizendo que sim. A Miriam lembra de tudo que eles passaram juntos, diz que ele é o herói dela e solta a braba. Que tal Ilúzia? O nome da flor favorita dela. Sente o drama da situação. O cara é um dragão de calamidade e você vai colocar o nome de Ilúzia. Literalmente vai virar a piada do servidor dos dragões. Até a voz divina do sistema pergunta se ele tem certeza, avisando que não tem volta. Mano, até o sistema concorda comigo. Mas como o Drag tá todo bobo pela garota, ele confirma. Pronto, registrado como Ilúzia. Pra ele, tá tudo maravilhoso. Mas presta atenção porque o momento fofo é cortado do nada por uns passos pesadíssimos. O Drag faz as contas rápido e sabe que o único boss capaz de fazer esse barulho é o dragão de pedra. Sem pensar duas vezes, ele pega Miriam e vaza dali, mas logo de cara um lobo magia cola neles. Ao escanear as estatísticas do bicho, o Drag nota o status recepção de magia. Ou seja, o lobo está sendo controlado que nem marionete. E bem na frente deles, spawna outra matilha inteirinha com o alfa no meio, e adivinha quem está montado nele? O Doce. E sim, ele também está sendo controlado. O Drag olha os stats dele e fica de cara ao ver que ele não tem habilidades, se perguntando o que raio está acontecendo. Antes que ele consiga processar, o Doce se prepara para atacar. A Miriam grita para ele reagir, mas o comparsa Doce vem com tudo. O Drag entra na frente para tancar o golpe. O Doce tenta acertar ele, mas a Miriam lança uma bola de fogo e depois de um belo contra-ataque do Drag, o Doce cai da montaria. Só que o cara se agarra desesperadamente a um vaso misterioso e, sem perder um segundo, manda os outros lobos atacarem. De repente, aqueles passos pesados voltam a soar. O Drag amaldiçoa a própria sorte, enquanto a Miriam percebe que o barulho está cada vez mais perto e entende que o dragão de pedra já chegou. Mesmo assim, o Doce sobe no lobo de novo e rusha direto para a aldeia. O Drag acha que ele está fazendo isso de puro rancor, mas é aí que a Miriam solta a verdadeira bomba. O que o Doce está levando naquele vaso é um ovo de dragão de pedra. Se ele levar isso para a vila, vai mandar todo mundo pro lobby. Bem nesse instante, o dragão gigantesco sai do bosque. O Drag agarra a Miriam e eles disparam para tentar frear o Doce, mas os lobos não vão deixar barato. Enquanto correm a toda velocidade, o Drag se pergunta em que buraco o Doce foi se meter, por que quer puxar o agro do dragão para a aldeia, e o mais bizarro, como é que agora ele consegue montar monstros? Mas a realidade bate na porta. Se ele continuar carregando a Miriam, eles nunca vão despistar os lobos. Ela também sabe disso e pede para ele colocá-la no chão para distrair os bichos. O Drag tem plena consciência de que ela não aguentaria um hit sequer, mas a Miriam insiste tanto que no fim das contas ele para. O Drag recebe o ataque em cheio, vira para trás, manda um dos lobos para os ares e aplica um suplex meteórico nível Deus. Depois ele vai para cima do resto da matilha que estava indo atrás da Miriam. No meio dessa bagunça, a garota acaba machucada. E convenhamos, ela meio que procurou esse dano por vacilar, né? Ela implora para ele ir para a aldeia e salvar a galera. Vendo o estado dela, o Drag promete que vai proteger o povo, mas que também vai proteger ela. Enquanto isso, lá na aldeia, o Gregory tá mandando a criançada ir para casa porque a noite já tá caindo. Não dá nem um minuto e já se ouve o rugido assustador do dragão de pedra. A Mariel também escuta de longe, mas como tá enfiada no bosque numa corrida contra o tempo para achar a Miriam, acha que é outra coisa e ignora. Já a Meltia e o time dela continuam farmando e lutando no bosque. E para fechar com a cereja do bolo, enquanto o Drag e a Miriam correm com a vida por um fio em direção à vila, o grande plot twist é revelado. O que está controlando o Doce não é nada mais, nada menos do que aquele slime misterioso, usando o coitário de isca pura e simples para arrastar o dragão de pedra até a aldeia e apagar o lugar do mapa de vez. A gente segue o caminho pro vilarejo. O Drago respira aliviado ao ver que a Miri tá bem, já que ela usou a magia para curar os ferimentos dele. O nosso companheiro aqui acha que a Miri é um verdadeiro raio de sol e acelera o passo para chegar logo na vila. Enquanto isso, as pedras de proteção pifaram e as feras começaram a invadir o local. Mas o Gregory não tá pra brincadeira, e com um pouquinho de sorte e aquele empurrãozinho maroto do roteiro, ele consegue derrubar o bicho. Mas na hora de se afastar, ele dá de cara com o Drago. O cara entra em pânico total, mas também não quer deixar o dragão entrar. É aí que a Miriam intervém e avisa pro Gregory que, embora seja um dragão da calamidade, o Drago tá ali pra ajudar. Olhando melhor, ele saca que é o mesmo dragão de antes, e o Drago também reconhece o sujeito que tentou espetar ele.
A Miriam conta que ele é um dragão do bem e foi ele quem salvou ela da última vez. O Gregory fica em choque, não consegue acreditar e pede desculpas ao Drago por ter tentado transformar ele em espetinho. Afinal, sendo bem sincero, qualquer um na situação dele teria descido aço. O nosso pequeno dragão humanoide se emociona ao ver que o Gregory é bem compreensível. Ele fica surpreso ao ouvir o Drago responder, e a Miriam avisa que ele entende perfeitamente o idioma dos humanos. Só que bem nessa hora, eles são interrompidos pelo rugido do dragão de rocha. Sem perder tempo, a Miriam pergunta se ele viu o Doss, e o Drago responde que esse infeliz jogou o lobo pra cima dele antes de picar a mula. A Miriam entra em pânico e avisa que o Doss tá levando o dragão de rocha direto pro vilarejo, usando o ovo como isca. Não tem tempo a perder, eles precisam partir. Porém, o Gregory breca todo mundo, porque se o amigo dragão chegar na vila daquele jeito, só vai causar pânico. O Drago convida o Gregory para subir nas costas e ainda manda uma piscadinha de quem não perde a chance de ser charmoso. Esse bicho não tem um pingo de pudor. Enquanto isso, o Doss finalmente chega no centro do vilarejo e a galera se anima ao ver que ele tá vivo. Pouco tempo depois, o Drago aparece e, como esperado, causa o maior reboliço. Mas quando os aldeões veem que a Miriam e o Gregory estão em cima dele, a situação acalma um pouco. Eles perguntam se viram o Doss, e os aldeões respondem que ele foi em direção à torre de vigilância. O dragão de rocha tá chegando cada vez mais perto, então o Gregory pede para Miriam ficar ali e ajudar os aldeões, enquanto ele vai com o Drago atrás do Doss. A Miriam tenta negar, mas o Gregory faz ela cair na real. Ela tá ferida, e nesse estado só vai atrapalhar. O melhor que ela pode fazer é ajudar na evacuação. O Drago concorda na hora, afinal a última coisa que ele quer é colocar sua querida Miriam em perigo. Ela acaba aceitando, e sem perder tempo, o Gregory sobe no Drago. Ele comenta que nunca imaginou que aquele dragãozinho fosse evoluir para um dragão da calamidade, mas entende que monstros precisam evoluir para ficar fortes. Depois que toda essa confusão acabar, ele pensa em apresentar o Drago para o pessoal da vila, já que com certeza eles vão se dar bem. O Drago fica super empolgado por finalmente poder ser aceito. E olha, eu fico feliz por ele, mas também dá uma raiva, porque ele tá esquecendo da nossa querida Lacerta nessa história toda. Do outro lado, o Doss acaba com um aldeão e suas criações, espalhando o terror na galera, que não entende o que tá acontecendo. O Gregory chega nessa hora e pede para os aldeões se acalmarem, explicando que o dragão é um aliado. Agora a prioridade é todo mundo vazar daquele lugar e se salvar, enquanto ele resolve o problema com o Doss. E tem que ser rápido, porque o dragão de rocha já tá na cola. Os aldeões fogem, mas sempre tem um curioso para ver o circo pegar fogo, né? O Doss desarma o Gregory e parte para cima do Drago. Só que o Drago nem se abala e coloca ele para dormir rapidinho. O problema é que na hora de mandar ele para o além, o Drago sente que se fizer isso vai virar um monstro de verdade, então prefere só dar um sape dragoniano para nocautear o cara. Ao ver isso, o Gregory não tem mais dúvidas de que o dragão é um aliado. O detalhe é que, por não ter dado um fim no Doss, ele volta a se levantar. O Drago tenta analisar o estado dele e confirma que o Doss está sofrendo da mesma alteração que os Maha Wolf. Vendo o garoto ali perto, o Doss faz ele de refém. E olha, bem feito, porque quem procura acha. Gente, por mais que a fofoca seja boa, não dá pra arriscar a vida assim. Tem que ser como eu e usar o celular pra acompanhar o perigo de longe sem se expor. A galera fica sem saber o que fazer. Se tentarem alguma coisa, o Doss acaba com o garoto. Se não fizerem nada, o dragão de rocha vai destruir a vila inteira. Bem na hora H, o Doss solta a espada e pega o ovo de novo, deixando todo mundo de queixo caído quando uma gosma bizarra brota de dentro e leva o troço pro topo da torre. Para fechar o combo da desgraça, o dragão de rocha chega chegando. O Doss tenta quebrar o ovo, mas o Drago se mete no caminho. O problema é que o infeliz do Doss joga o pirralho para longe, obrigando o Drago a desviar para salvar a criança. No fim, o Doss possuído consegue o que queria. Quebra o ovo e desperta uma fúria sem tamanho no dragão de rocha, que faz tudo tremer. A Miriel, por outro lado, ouve um barulho e se pergunta que zona é aquela. Quando ela chega no vilarejo, dá de cara com a Miriam, que explica tudo. Sendo sincero, eu achei que a Miriel ia ser uma personagem-chave, mas até agora ela só tá fazendo o papel de babá inútil. Voltando pro Drago, ele consegue salvar o pequeno, mas quando olha em volta, se arrepende amargamente de não ter acabado com o Doss antes. Se tivesse feito isso, nada disso estaria rolando. O Gregory se junta a ele. O Drago fica aliviado ao ver que o cara tá vivo e pede pra ele levar o garoto pra longe, porque ele vai ficar pra segurar a bronca. O Gregory entende e pede pro dragão não bater as botas antes de zarpar com o guri. Enquanto isso, o Drago decide lutar com tudo que tem, porque agora tem muita coisa em jogo e quer proteger o local.
Ao analisar o estado do dragão de rocha, dá pra ver que a raiva dele fez os atributos subirem lá no teto. O Drago não sabe se tem chance, mas pelo menos precisa ganhar tempo. Ele vai pra cima com tudo que tem, mas infelizmente o lança-chamas não faz cócegas, o golpe de dragão nem arranha, e o punho meteórico parece que nem encostou. Aí, com o único golpe do chefão, ele já vai pro chão. O Drago saca que esse é o inimigo mais forte que já enfrentou. E quando o dragão de rocha prepara o golpe final, a cavalaria chega para dar uma força. Os ataques dos soldados não fazem nem cócegas, mas servem para distrair a fera, o que abre uma brecha para o Drago atacar. Só que, mesmo juntando as forças, o dano é insignificante. O dragão de rocha manda um terremoto que acaba com o Luca e deixa o Gregory na pior. Nisso, o Drago começa a ouvir uma voz na mente mandando ele vazar. A voz divina sobe para o nível 4 e libera uma simulação, via Laplace. O Drago continua ouvindo a divindade dizendo que ele nunca fugiu antes, reconhecendo que ele é um caso raro, mas que infelizmente o caminho deles termina ali. A voz pede para ele descansar em paz, já que curtiu observar a jornada dele. O Drago, frustrado e irritado por ser tratado como alguém inferior, pergunta que raio de entidade é aquela, mas a voz diz que não tem permissão para explicar. A divindade, de alguma forma, larga ele na mão, mas o Drago ainda não quer jogar a toalha. Ele tem uma última carta na manga. Ele queria evitar usar isso, porque se mudar de forma completamente, a Miriam e ela acerta talvez nem reconheçam ele. Ele tem 4 opções, mas está perdido sobre qual escolher. O arco dragão usa magia branca, mas não serve para atacar. O dragão rodante não parece muito eficiente. Tem o Jormungante, que seria uma opção melhor, mas o veneno é perigoso demais. E o Draco humano? Bom, eu sinto que essa é a pior escolha de todas. Enquanto ele matuta qual a melhor saída, sente a mana indo pro ralo. A voz divina avisa que ele conquistou o título de direito de interferência de Laplace, e agora começa a ver as probabilidades com cada evolução. O Jormungante dá um empate técnico, mas tem 94% de chance de detonar o vilarejo inteiro junto. O dragão rodante é uma porcaria, só serviria para fugir. E o arco dragão também não é a escolha certa. O Drago, totalmente frustrado, se pergunta que diabos a divindade está querendo mostrar com essas previsões e começa a xingar o ser celestial, enquanto o Gregory, ali do lado, só consegue assistir o fim chegando. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra celestial para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima!